Bom dia, meu nome é Matheus. Esse é Danilo? Esse é o Transfocast com o nosso convidado de hoje, William Oliveira. Sim. Professor de literatura e espanhol. Do médio. Do médio. Redação, espanhol do oitavo. Todas as disciplinas do quarto. O senhor está bem? Eu estou. O que o senhor acha da nossa turma em geral? A turma em geral? A turma em geral. A turma em geral é uma turma que eu posso dizer que é boa, mas está se perdendo. É uma turma que começou um primeiro ano muito bom, se apresentaram muito bem. A gente ainda vê essa essência no segundo ano, mas acho que agora vocês assim no meio para o final, vocês acham que estão começando a dar uma deslizada, sabe? Aquela questão de, eu já sei fazer, então tá tudo certo. E aí acabam pecando pelos detalhes. Mas é uma turma boa no conceito geral. Só precisa agora uns ajustes para voltar a ser aquela turma do primeiro ano para metade do início do segundo ano, né? Agora deste ano. Mas não é uma turma ruim. Entendi. E você gosta de literatura, professor, obviamente, mas o que te fez gostar de dar aula de literatura ou de espanhol? Engraçado que assim, na verdade a literatura ela surge para mim na faculdade. Quando eu decido fazer a segunda graduação em língua portuguesa, eu penso assim, só vou dar aula de gramática, não quero dar aula de mais nada, quero dar aula só de língua portuguesa, a parte gramatical, não quero saber de literatura. Ela cresce essa vontade, né, de ensinar literatura na faculdade. Os professores vão me incentivando, vão me mostrando, e fora que no final do curso você tem um trabalho de conclusão de curso, né, que a gente chama de TCC. E aí a gente tem que ter um assunto ali ligado à sua disciplina, ligado ali ao curso que você está fazendo, que você tem que defender uma ideia sua, né? Então ali que a gente chama de defesa de uma tese. E aí os professores falavam, poxa, vocês vão querer fazer, já tem alguma ideia, já tem alguma situação na cabeça de vocês? E a gente pensava, eu quero falar sobre isso na gramática. Aí, olha, a gramática ela já está moldada, ela tem uma regra. Você vir com uma ideia além daquela regra, pode ser perigoso para você. Por que vocês não tentam literatura? A literatura te permite crescer, te permite ampliar o seu horizonte sobre qualquer ideia. Literatura? Não sei. E aí, conforme foram surgindo as aulas, porque vocês aqui só têm uma aula de literatura durante 3 anos, eu tive vários fragmentos dessa literatura, teoria da literatura brasileira, do início do quentismo até o romantismo, depois tinha a literatura brasileira, do naturalismo até os dias atuais, então foi bem diversificado. E aí os professores conversando, indicando os livros para que a gente pudesse ler, é que foi crescendo essa vontade de ensinar literatura. Eu percebi que me ampliava e atendia aquilo que eu sempre pensei como professor. Eu queria trazer o conteúdo, mas eu quero trazer para a realidade de vocês. E a literatura me permite isso. A gramática não permite trazer? Traz, mas você tem a regra. O professor de língua portuguesa, ele vai te apresentar a disciplina, ele vai te apresentar a regra, né? A literatura, ela vai te mostrar o contexto, ela vai mostrar em que contexto histórico a literatura estava inserida e vai trazer a reflexão. Quando vocês em sala de aula fazem referências, né, do presente com o passado, eu estou conseguindo atingir o meu objetivo com vocês, que é fazer a relação daquilo que acontecia com o que acontece hoje. Então é isso que foi despertando em mim a vontade de ensinar literatura, sabe? Foi mais ou menos isso. E falando bem da literatura, a literatura para mim é uma disciplina que une muito. Duas coisas que eu gosto muito, a história e a parte filosófica e sociológica. Ela une tudo, mas com o contexto do escrever, né, dos livros. Quando você estuda história, você não estuda só o livro, não, você tem que ler artigos. E esses artigos muitas vezes são crônicas contadas na época, porque você não tinha uma enciclopédia do ano ou registro de um país do ano, você não tinha as crônicas, que muitas vezes eram mentiras, ou eram verdades, ou eram
aumentadas. E a literatura junta tudo isso, é algo que eu realmente acho muito maneiro. Influenciada pela história também. E a gente costuma falar que é o elo, né? Porque ali, quando você vai na literatura, eu vou dar uma pincelada em história, eu vou dar uma pincelada em arte, né? A gente vai ter ali o pensamento da época, porque a gente vive épocas, né? Nós temos, e aí cada época tem um pensamento diferente. E aí o interessante da literatura é como é que aquele cara pensava naquele momento da história. O que aconteceu naquele momento da história qual era o sentimento daquele cara sobre isso? Né? E ele expõe isso através de poesia, ele expõe isso através de crônica, ele expõe isso através de livro. Ele estava indignado com a sociedade, ele ia lá, ele escrevia um livro sobre isso. Ele queria contar um ato heróico daquele povo, como aconteceu com Camões, ele ia lá e escrevia sobre aquilo. Né? Então a literatura é isso, ela amarra tudo isso, sabe? De você entender, a história te traz o contexto, né? Como foi aquele momento, aquele lugar, e a literatura ela vai te trazer o pensamento do homem, né? Junto com a filosofia e a sociologia, que aí eles ali vão para um outro, né? Um caminho ali que vocês aprendem filosofia e sociologia. Mas a literatura, acho que ela, como isso você falou, ele junta esses itens e aí transforma, sabe? E aí eu acho que vocês têm um pensamento macro sobre tudo que vem acontecendo na nossa história. É bem interessante. E o espanhol, William? Espanhol eu sou apaixonado desde a adolescência. Eu sou da época que quando o Shakira explodiu no Brasil, colocaram o espanhol nas escolas e aí chegou, a paixão à primeira vista, né? Você foi fã de RBD? Não, eu não fui, porque eu já estava na minha fase adulta. Sim. Mas aí nessa época eu dava aula para pequenininhos. Eu tinha uma escola em Belfort Roxo que eu dava aula do 2º ano ao 5º de espanhol. E aí eles estavam na febre do RDB. Aí eu falei, o que eu faço? Eu vou ter que ver, vou ter que saber do que é, porque eu sabia que tinha tal novela, mas não sabia do que era, porque eu já trabalhava direto, então eu não via. Falei, vou ver do que se trata. E aí peguei uma música e coloquei para eles. Nossa, febre nacional dentro de uma escola, né? O tio vai dar a música da RBD, o tio vai dar a música da RBD. Aí sim eu conheci do que era, quem era, o que faziam, né? Mas eu sou da época que Shakira entra e aí vem um povo, né? Vem uma onda. Porque quando a gente fala de música, vocês já devem ter reparado, vem sempre um estilo e depois vem um grupo atrás, como se pegasse carona na onda daquele momento, né? E foi mais ou menos o espanhol, pelo menos para mim, na minha percepção, quando eu era adolescente. Shakira com Estou Aqui, aí veio Henrique Iglesias, Luiz Miguel, e aí a gente foi conhecendo toda essa estrutura. Também. Sim. Um caso muito interessante é que eu conheci a Shakira não pela música, mas sim pelo futebol. Sim. Porque, além da música dela da Copa de 2010, ela é casada com um jogador. Era casada com o Gerard Piqué, que jogava no Barcelona. Então eu conheci ela por causa disso. Sim. E eu ainda conheço a Shakira, né? Eu e o povo da minha idade, né? Lá dos 35 aos 40, conhece ela pelas letras que ela fazia. Eram letras sempre críticas, né? Eram letras que ela estava sempre trazendo uma reflexão, até mesmo de pensadores filosóficos. E quando ela ingressa na globalização, vamos dizer assim, da música, né? E aí ela tem que tornar a música dela mais comercial, ela perde um pouco desse... Ela meio que se americaniza um pouco. Ela se americaniza nessa questão, porque ela não vende mais as músicas pelas ideias, ela vende as músicas que precisam vender. Então eu preciso daquele chicletinho na música para poder prender na nossa cabeça e a gente repetir. Entretanto, quando ela separa do Piqué, ela volta um pouco com essa essência. Tudo bem que você sente que ali é um gostinho da vingança. Ela quer se vingar, ela quer se vingar do marido, mas você vê que a letra é extremamente inteligente. Você para analisar a letra, você vê a reflexão sobre o que aconteceu com ela, né? Tem a primeira música que explodiu tudo quanto é canto, até o que foi tentar se divertir e se ferrou, né? Todo mundo cantando a música para ele lá parado olhando para o teto. E também tem uma outra música que ele critica o fato de ter demitido a empregada por justa causa, porque ela meio que ajudou a Shakira a descobrir quem era amante. E aí ela vai lá e cria um clipe, uma música para
indenizar a menina. Ela ganhou 1 milhão, agora não sei se foi de euros ou se foi de dólares, só para aparecer a carinha dela lá. Então, é disso, sabe? Ela tem essa questão. Então, tem esse período que ela não digo que se perdeu, ela, como você disse, americanizou, se comercializou e teve esse período em que ela, né, ela voltou, e aí eu não sei como é que vai ser essa nova era de Shakira, entendeu? Mas comecei por ela, né? E aí que eu fui estudando, quando eu chego na adolescência, meus 14 anos, meu pai tinha falecido, a gente ficou um tempo sem recurso, né? Porque estava esperando sair o benefício da pensão. Quando sai, minha mãe diz: olha, eu posso pagar uma escola privada agora para você se dedicar. Falei, e eu já estava no que vocês chamam hoje de 9º ano, na minha época era 8ª série. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés da senhora pagar uma escola privada, eu continuo na pública e a senhora paga um curso de espanhol para mim. Ela, então vamos fazer diferente, eu até pago o curso de espanhol para você se você fizer o curso de inglês, que eu acho que o inglês é primordial. Falei, tá bom. E aí eu passei na minha adolescência, durante o meu ensino médio, fazendo espanhol e inglês, Acabei abandonando o inglês, né, porque será, lá no 5º período, e continuei com o espanhol. E aí aqui estou. No meu caso é o contrário. Meu filho Mateus. Eu faço curso de inglês há 10 anos, desde 6. E a minha falou um dia para Mateus, você não conhece fazer espanhol? Eu falei. É porque o espanhol para mim, ele parece um pouco português, mas não no jeito de falar, mas na dificuldade. No inglês a gente não trabalha tanta questão. Até trabalha, mas não assim, se debruça muito bem, as orações, subordinação. No espanhol é igual ao português. Você fala muito dessa parte das orações, o conjunto verbal do espanhol é tão grande quanto o português. Até mais. Até maior. Sim. Tem outras divisões dos verbos. Vai ficar no inglês só. Mas é o que eu costumo falar, eu gosto da sonoridade do espanhol. Né? A língua, ela é muito linda. E fora que assim, eu acho que o fato de eu cair para a parte da linguagem, hoje, com a cabeça que eu tenho, né, eu penso que toda linguagem que você aprender, ela é fundamental. Você pode amar o inglês, mas eu acho que você deve se dar o voto de confiança em aprender o espanhol. Da mesma forma, eu que hoje me especializo em espanhol e eu quero, na primeira oportunidade que eu tiver de tempo e dinheiro, de eu voltar a fazer um curso de inglês. Por quê? A gente falou de globalização, o mundo é globalizado. Né? Então eu acho que assim, você pode não sair do Brasil, mas você está por dentro de tudo que está acontecendo. Você não precisa recorrer a um dicionário, você não precisa ter que colocar lá na dublagem para poder ver o filme. E aí você está por dentro de tudo que acontece. Né? Eu já até dei exemplo para vocês em sala de aula que existem lugares que o inglês não é aceito. É verdade. Né? Eu dei exemplo do Egito, que teve um caso aí, né, que aconteceu, que a menina não queria dar entrevista em inglês, ela queria dar entrevista em espanhol. Por quê? Porque ali do Egito para a Espanha, né, o público-alvo, né, que mais frequenta é o espanhol. E falando um pouco disso, eu acompanho muito youtubers americanos. Eu consigo falar inglês, eu consigo entender o inglês dele muito bem, então eu acompanho. E é uma pegada totalmente diferente do que é aqui no Brasil ou que é lá. Porque mesmo, eu acompanho muito coisa sobre jogos, e mesmo os canais de jogos aqui são muito mais, não diria piores, mas mais primitivos ainda do que assim, já é lá. Lá é muito mais avançado. Você consegue perceber essa diferença até na forma que eles falam sobre os jogos, sobre as coisas, como é que eu posso explicar? É mais profissional lá. Sim, tudo nos Estados Unidos é mais profissional, né? E aí você vai partir para uma parte técnica do inglês, porque tem os termos técnicos, né? Eu tenho termo para quem vai trabalhar com advocacia, eu vou ter o termo, isso também em língua portuguesa, mas como você está falando de jogos, eu também vou ter ali gírias, situações e casos onde você vai ter um inglês mais específico. É mais fácil, porque a gente não traduz as coisas, a gente só pega inglês mesmo e usa inglês. E é o correto, né? É você tentar entender dentro da concepção da língua o que é aquilo. A gente tem o costume, porque é natural até esse costume, da gente tentar trazer tudo para a nossa língua. O que essa palavra significa? E aí você vai lá tentar traduzir ao pé da língua. E o correto é esse, é de você pegar aquele termo, aquela expressão e você trazer para o contexto da língua. Que às vezes não vai funcionar na nossa, mas na deles funciona. Né? E vice-versa. Exatamente. Entendeu? Desse jeito. Nem tudo é literal, tem a tradução literal.
Sim. Às vezes o ideal também, pra gente conseguir entender melhor o idioma, é ler sem tentar traduzir. Que a gente lê, a gente traduz automaticamente a frase do Na nosso mente, idioma pra até na entender. Aham. E o ideal é a gente ler e tentar não traduzir, entender a frase na próprio idioma em que ela foi escrita. E é um exercício diário isso, da gente tentar pensar e refletir na língua estrangeira. Sim. Isso é um processo e que é que nem andar de bicicleta. Hoje você consegue, mas você não vai conseguir e você vai exercitando até você conseguir refletir, né, e conseguir se expressar na língua, né, que você quer falar, ou está falando, deseja falar, né? Então tem isso também. Eu conversei com o professor sobre música, o senhor é muito fã. Tem um estilo que o senhor gosta mais ou menos? Estilo em si não tem. Eu sou do tipo, a música bateu no meu ouvido e bateu bem, eu vou repetir aquela música 50 vezes e vou ter um delírio ouvindo aquela música até cansar e enjoar, entendeu? Tudo. Ouço de tudo, mas por exemplo, vamos supor, rock. Eu não sou fã de rock, mas tem sempre uma balada bacana que quando bate do rock, que fica. E eu vou ouvir, eu vou gostar. Um exemplo de que eu considero rock, eu nem sei se é, mas eu considero rock 7. Pelo menos eles têm um. Não conhece. Tem o Rock 7, que são dois irmãos, a menina e o menino. A menina, infelizmente, já faleceu. Que ela canta Listen to Your Heart, Listen to Your Heart, it is only for you. É uma pegada de rock, mas é um rock mais baladinha, eu já gosto. Silverchair, Miss Your Love. Então, esse tipo de música é um negócio meio Bon Jovi, meio... Não sei se você conhece Fleetwood Mac, é uma parada mais... Não, isso eu já não... Posso conhecer, tipo, às vezes assim, ó, já ouvi essa música, mas... É uma parada mais aquele rock romântico dos anos 80. Mas eu gosto de A-Ha. A-Ha é bom. A-Ha é maravilhoso. The Smith. Entendeu? The Smith eu já ouvi, mas não é muito a minha praia, né? Então, é aquilo que eu falo, é a música quando bate no meu ouvido, né? Eu me considero um pouquinho romântico, então quando a música tem aquela baladinha gostosinha... Um George Michael, né? Um George Michael com, né, o Whisper, né? Também vai, mas o George Michael é aquele que assim... Tô fazendo alguma coisa, tá dando na JB, eu deixo ouvir, mas tá na minha playlist? Não, tá? Ele não está. Né? Mas eu escuto. Agora, o A-Ha eu tenho quase todas na minha playlist, né? Então, funciona mais ou menos assim. Aí, sertanejo. Se eu gosto de sertanejo? Não gosto de sertanejo. Mas tem uma música ou outra que bate, vou com a cara, e aí eu vou ouvir, entendeu? E eu sou mais MPB para ouvir. Tem muita música de MPB. Caetano, Chico, Gilberto Gil. Até porque eu uso na literatura. Eu tento trazer essas músicas para vocês. Adriana Calcanhoto, né? Eu sou muito fã de Djavan. Djavan é perfeito. Djavan é maravilhoso. É uma letra que eu até escutei quando eu fiz. Sim. E quando eu lembro que assim que eu termino o ensino médio, eu vou fazer telemarketing. Né, para poder para começar um emprego, né, para começar a entrar no mercado de trabalho. E aí eu lembro que a minha professora de telemarketing, ela falava, olha, quer ver você ser bom na sua voz, quando você estiver no telefone, você tem que treinar cantando Djavan. E gente, Djavan, por quê? O Djavan tem nuances na voz dele que é difícil um cantor seguir. Nem todos conseguem. Ela quer ver um exemplo? Tem uma música dele que é Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, um pensamento lá em você. E aí depois ele consegue baixar essa voz. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Minha voz cantando isso, zero, né? Mas eu entendi a questão de você saber nivelar a sua voz quando você estiver, né, comercialmente falando, né? De você, por exemplo, eu estar com meus amigos, eu estar, meu amigo, isso aqui, olha o fio da minha voz. Mas eu no momento estar na sala de vocês, galera, a literatura é essa. Me ensinou a saber o momento em que eu vou trabalhar minha voz. Quem é muito assim também é Elis Regina, com aqueles, até no, como é que é o nome da música? Com os nossos pais. Tanto que ela tá cantando muito e fala, por isso, muito
cuidado, há perigo na esquina. Exatamente. E aí depois você me pergunta pela minha paixão. E aí depois ela começa a aumentar o timbre dela, né? Que aí eu já não sei os termos técnicos, né? Aí vem os falsetes que eles dizem também de vez em quando, né? Maravilhosa, né? Então tem isso, né? Eu gosto também. Outra coisa que eu também gosto de música é gritinho. Eles deram um berro. Eu gostei, vou ouvir. Eu gosto às vezes, às vezes tem uns que funcionam, sabe? Caraca, que legal! Tipo The Voice. Já viu The Voice quando os caras simplesmente dão e o cara vai vira? Quase isso, mais ou menos. Também acompanho muito isso. Acompanho melodia, acompanho a voz, né? Mas eu sou muito do bateu a música no meu ouvido, eu ouço. Né? Eu não fico preso a um estilo, eu ouço todos os estilos, entendeu? Aí a gente vai funcionando. Você comentou sobre o telemarketing, como foi a sua experiência trabalhando nisso? Cara, vou te falar. Eu comecei vendendo plano funeral aqui em São João. Eu era recepcionista de defunto. Porque tinha dia que tinha os velórios. E aí eu tinha que vender plano funeral, eu ia lá pro Vila Rosali, no velório, mas aí tinha todo um treinamento, né? Que funcionava assim, né? A gente botava uma listinha de presença. Olha, essa aqui é uma lista de presença, porque a família está com a cabeça quente, a pessoa está falecida, né? Pode deixar aqui seu contato, para depois ele entrar em contato e agradecer. E as pessoas todas sentidas iam lá e assinavam para entregar, né, a família de quem foi. Na hora do sepultamento, o corpo descia para um lado, eu descia para o outro com a listinha, tirava a xerox, entregava a listinha para a família e no dia seguinte eu já estava ligando para oferecer o plano funeral. Era assim que funcionava. Tá? Cansei de fazer isso. Mas não foi muito minha praia, fiquei uns 8 meses lá, fui mandado embora. E aí depois de uns meses eu fui trabalhar vendendo produtos numa empresa de call center lá no centro do Rio. Comecei como operador de telemarketing ativo, que ativo que a gente fala é o que liga, o que oferece, né? Vendia cartões Citibank, que agora já está junto com a Credit Card, já teve várias fusões, né? E depois de um tempo, 6 meses, me convidaram para ficar no receptivo, que é o que recebe, para trabalhar com CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Então eu ligava e também atendia estudantes para ofertar estágio, né? Tanto do ensino médio quanto da universidade. Fiquei ali um bom tempo, dali eu fui para monitoria. Monitoria é quando é um cargo acima do operador e ali eu tinha que ouvir a gravação e aí o que tinha de erro eu chamava atenção, né? Falava, você errou aqui, errou ali. Fiquei ali também acho que quase um ano e depois a empresa começou a expandir e ela começou a dar oportunidade para supervisão de call center. E aí praticamente eu fui empurrado, né? Não foi um desejo meu. Reuniram todos os monitores, a empresa está crescendo, todos vocês serão obrigados a fazer entrevista para supervisão. Tá bom. E aí passei, fiquei quase um ano e meio como supervisor de call center. Foi uma loucura, né? O que me fez hoje, o que hoje eu sou profissionalmente falando, dá graças a esse fato da supervisão de call center, que eu aprendi muito, apanhei muito, sabe? Amadureci muito e foi uma excelente oportunidade para crescer profissionalmente, sabe? Eu era muito bobinho, era chamado de paternalista. Você é muito paternalista com seus operadores. Era coisa assim, era coisas que eu ouvia assim. Você daqui, essa aqui zerou, você tem que arrancar a cabeça do cara e jorrar sangue pela operação inteira. Eu não era assim, eu sempre fui do racional. Porque se o cara era funcionário, ele era profissional e ele sabia que o trabalho dele era vender e bater meta, eu só tinha que conduzi-lo a vender e bater meta. Eu não tinha que chegar para ele e praticar o que hoje a gente entende de assédio moral. Mas na época a empresa induzia a realizar o tal assédio moral. Mas eu era bobo, tinha o quê? 22 anos como supervisor de call center, né? 23. Eu tinha operadores mais velhos do que eu, com 40, 50 anos. O cara não entendia que ele tinha que vender, né?
Não fiquei muito tempo, 1 ano e pouco, aí saí de lá, fiquei 3 meses desempregado e depois entrou uma outra empresa de call center, mas aí já era uma multinacional, telefonia, era totalmente diferente, tinha uma ética, tinha uma regra e ali que foi o meu desenvolvimento profissional, sabe? Foi muito legal. Então, o que me faz hoje ser profissional em sala de aula, eu devo isso, né? Eu tenho essa gratidão a esse período em que vivi no call center, sabe? Aprendi muito, eu sei o que é errado, eu sei o que é certo. Tem coisas que a gente sabe que está errado, mas a gente, mas eu já entendi isso, mas a gente conduz de outra forma. Isso tudo por causa do call center, sabe? E as coisas boas também, as coisas que eu considero que foram muito pertinentes e que hoje ela me traz isso de benefício por estar em sala de aula, entendeu? E quando o senhor percebeu que ia dar aula? Eu sempre quis. Desde do meu ensino médio eu falava que eu queria ser professor. Eu só não sabia do quê. Falei, eu quero ser professor, quero ir para a sala de aula. Vou fazer o quê? Aí tanto que quando chega no 9º ano do ensino médio, eu falo assim, vou fazer biologia. Vou ser professor de biologia. Vou dar aula de biologia. Passei o médio todo falando, enchendo o saco dos meus colegas, professor falando que eu ia ser professor de biologia, gabaritava as provas de biologia, adorava, né? Eu dava aula para os meus colegas. Aí cheguei a fazer pré-vestibular. Eu não tinha ainda o senso na minha cabeça como era uma universidade, uma faculdade de biologia. O que me acontece? Aí vem o professor, gente, lá na faculdade você vai dissecar animal, vai abrir bicho. Eu vou ter que abrir bicho? Claro, como é que você vai saber o sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema não sei o que do bicho? Ah, não vou abrir bicho não. Não vou abrir bicho. Aí eu falei, eu quero papel. Papel tranquilo. Dou aula com papel de boa, gosto de papel. Aí, depois de formado, ainda fiquei uns 2, 3 anos sem estudar, mas só trabalhando. Falei, eu quero dar aula. Mas de quê? Eu gostava de tudo. Eu gostava da educação do Fundamental 1, eu gostava da ideia de dar aula para adolescente. Eu não sabia o quê. Até que uma comadre minha, conversando com ela, falou, William, faz pedagogia. Eu falei, pedagogia? Você pode dar aula do ensino infantil ao 5º ano. Se você quiser ser coordenador pedagógico, você pode ser. Se você quiser abrir uma escola, você pode. Você tem amplos caminhos na pedagogia. Se você quiser ser responsável por uma ONG, você pode ser. A pedagogia te permite isso. Se você não quiser ficar na sala de aula, você pode ficar fora dela. Mas você vai estar dentro do contexto de educação. E aí comecei a fazer a faculdade em 2009 de pedagogia, fiz até 2012, concluí ela feliz e contente. Não cheguei a exercê-la logo de primeira, porque quando eu finalizo a primeira graduação, eu estava no auge dessa empresa multinacional, estava ganhando dinheiro à beça, e aí tinha negócio de hora extra, meu horário era de 8 às 5, eu chegava às 6 e ia embora às 10 da noite. E aí, como era uma multinacional, eles pagavam táxi para você ir para casa quando você ficava mais de 2 horas além da sua hora extra. Falei, sabe uma coisa, ainda vou para casa de carro? Chegava às 6 da manhã e ia embora às 10 horas da noite, de segunda a sexta. Deus. Ganhei dinheiro, não vou mentir para você que eu ganhei dinheiro. Graças a isso eu comprei meu apartamento, né? Teve consequências boas com relação a isso. E aí, quando a empresa começa a ter problemas, começa a querer ser vendida, né, que eles começam o processo, começam as demissões, né, eu falei assim, já tem 2, 3 anos que eu já tinha me formado, falei, eu não consigo de cara entrar numa sala de aula, não consigo, porque já tem muito tempo que eu me formei, ainda tem a questão do estigma do homem no Fundamental 1, então eu pensava tudo isso. Falei, eu vou ter que fazer uma segunda graduação. Vou fazer de quê? Já tinha excluído biologia, apesar de eu amar biologia, né? Falei, vou fazer o quê? Gosto de geografia, mas não gosto dessa parte de globalização. Eu gosto da parte mais geofísica, né? Uma coisa ou outra da geopolítica eu vou. Falei, então não, se eu não consigo dar tudo, não me serve. E aí que eu vi em língua portuguesa, espanhol, que gostava. Eu nunca tive problema com língua portuguesa, eu sempre tive ali, sempre gostei de estudar língua portuguesa.
E tinha o espanhol. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer português e espanhol, porque eu gosto, né? E aí foi quando eu fiz a segunda graduação e que me permitiu entrar, ser inserido na sala de aula, né? E aí sim começa o meu trabalho como definitivamente a receber somente por ser professor. Que lá no período do call center, eu falei para vocês que eu dei aula para uma escola pequena de 2º a 5º ano de espanhol. Mas era uma escola que não tinha carteira assinada, era uma escola que já estava quase fechando, então a experiência ela foi mínima, né? Mas efetivamente, como professor de línguas, né, o professor, seja lá de qual disciplina, efetivamente recebendo disso, começa a minha vida em 2017, né? Mas eu já tinha esse desejo. E para mim acho que até foi importante eu ter começado em outra área, porque tem muitos colegas que começam direto na universidade, né? Fazem a graduação e depois já vão para a sala de aula. E eu creio que para mim foi importante eu ter começado numa outra área por conta dessa bagagem. Eu consigo trazer uma visão maior para vocês sobre sociedade, sobre o que vocês vão ter ano que vem. Ano que vem é terceiro ano, né? E aí depois, supostamente, vida em sociedade. Então eu consigo compartilhar um pouco para vocês como é que é viver em sociedade, como é que é trabalhar em grupo, como é que é sobreviver nesta selva chamada sociedade, sabe? E isso me agrega quanto como profissional e como bagagem para vocês. E era isso, porque eu sempre pensei da seguinte situação: se eu conseguir mudar a cabeça de eu já fico feliz, sabe? Se vocês entenderem, vocês não precisam saber todo o conteúdo meu, né? Vocês precisam aficionar, não, né? Você fixar todo o conteúdo dado. Mas se um pouquinho do que eu der, vocês conseguirem levar para a vida, eu já fico satisfeito, porque vocês vão aplicar isso, vocês não vão ser pegos desprevenidos. Em algum momento vocês vão lembrar assim: caraca, aconteceu isso, como o professor já me falou isso uma vez, sabe? Porque aqui a escola, é óbvio que a gente tem os conteúdos obrigatórios, mas a experiência de vida do professor também ela é muito importante para vocês. Vocês vão ter ali um lugar para ver, né? Um lugar para entender, um lugar para você poder não se sentir tão só quando vocês chegarem nessa selva que a gente fala chamada mundo corporativo, em que se você não souber jogar esse jogo, você tem um problema, sabe? Então, por isso que eu quis ser professor, sabe? Se eu conseguir modificar ou adicionar, se eu conseguir trazer algo que complemente isso na vida de vocês, eu já estou satisfeito. É isso. Fala sobre o terceiro ano, quais livros que você acha que é essencial para um vestibular? Quais são? Os livros que você acha que é essencial para um vestibular. Livros? Desculpa. Os livros que são essenciais para o vestibulando, eu acho que todos que tragam principalmente a concepção, principalmente falando de literatura, sobre a questão de cada período. Ultimamente eu tenho visto na literatura, caindo em vestibular, muito voltado para o modernismo. Muito pouca coisa de realismo, sabe? Tudo que fala de sociedade, impacto na sociedade, está acontecendo nos vestibulares, sabe? Então, assim, Machado, isso falando de realismo, né? Falando de Machado, falando de Aloysio Azevedo, sabe? Tudo que tem sociedade no meio, é importante que vocês façam a leitura, sabe? Quando eu falo de modernismo, Vidas Secas, sabe? Graciliano Ramos, que tem ali sobre a questão do regionalismo, Nordeste, sabe? Porque vocês conseguem fazer comparações do que foi, do que é, sabe? Como eu disse, tudo que acontece nos vestibulares, eles são atuais. Eles não vêm com uma ideia, hipótese, eles vão trazer algo que sempre toca na nossa sociedade. Então, tudo que for voltado a isso, é um livro importante, sabe? O que mais? Desse jeito. O senhor lembra muito da sua infância? Tem... Não gosta muito dessa parte da sua vida da infância?
Gosto. Foi uma infância simples, né? Uma infância pobre, mas não foi uma pobre no sentido de que tivemos necessidades. Não tivemos, né? Tudo que meu pai pôde nos dar, ele nos deu. Mas foi uma infância feliz. Digo que sim, feliz. Tenho várias lembranças legais, coisas que a gente ri, coisas que a gente, né, lembra do que aprontou, do que fez, do que mentiu e apanhou, sabe? Conta aí as suas travessuras de infância, algumas, ou uma ou duas, algumas. Eu não tive assim. Algo que tipo apanhou, ocorreu muito. Eu já apanhei porque eu tinha mijado na cama e falei que foi minha irmã. Minha irmã foi rebocada, depois que minha mãe percebeu que não, eu fui rebocado 2 vezes, né? Coisas assim, entendeu? De furar o pé na rua com prego e minha mãe tacar álcool na ferida e eu pular a casa inteira, sabe? Essas coisas assim, sabe? Né? Geralmente. Na escola não, na escola eu era mais calminho, né? Eu era meio preguiçoso, que eu não vou negar que era um pouquinho preguiçoso, né? Por isso que eu costumo falar que na escola eu era esforçado, porque as notas eram boas porque eu tinha que me esforçar para tirar, mas era um pouquinho preguiçoso, mas não era de aprontar assim na escola não. Mas em casa era coisa normal de criança, sabe? Eu e meu primo apagar as luzes todas da cozinha, todo mundo reunido, e a gente depois os dois tomam a lambada, sabe? Coisas assim. Falar sobre a sua universidade, eu lembro que teve uma vez que você contou pra gente que você teve alguma desavença com um professor seu. Desavença? Sim. Eu não tive desavença. Não, na verdade, eu já tive uma pequena discussão. Você foi atrevido. Eu fui atrevido por causa da... Ai, gente, qual é o nome daquela indígena? Agora é indígena. Aquela indígena que eu não gosto dela. Ai, submissa. Você falou... Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Aquela música do Demônio com o nome de Iracema. E aí veio o professor falar dela. Eu lembro dessa discussão, eu lembro. Eu fui ler o livro de Iracema. Ela só baixando cabeça pro europeu, só dizendo sim, só dizendo amém. Falei, eu não gosto. Eu vim de uma família que as minhas tias e minha mãe é tudo filha de paraibanos. Tudo do sangue quente. Lá em casa os homens são mais calmos e as mulheres é que são arretadas. Né? Então eu tenho uma figura feminina de uma mulher arretada, aquela que não vai dizer não para tudo, é aquela que vai discutir, é aquela que se tiver que puxar peixeira, ela vai puxar. Eu vou ler Iracema, a mulher lá vai dando amém para tudo. Falei, não. Quando o professor falou, professor, fala dela não. Eu, por que não gosto dessa índia? E falei um palavrão, mencionando o fato de ser virgem dos lábios de mel. Aí ele... Que isso, William? Professor, virgem dos lábios de mel, você acha que é o quê? William, pelo amor de Deus, não é esse pensamento. Eu não quero saber, não gosto dela, li, odeio. Eu sei que sala de aula eu vou ter que explicar uma outra situação, mas eu vou deixar claro para os meus alunos por que eu não gostei. Não gostei porque a figura submissa da mulher. Mas entendia, que deixa isso muito bem claro, né? Que eu entendia o fato do autor ter colocado essa personagem desse jeito. A gente estava na época de mostrar para a Europa o bom selvagem. Eu precisava mostrar que, olha, tem uma população de indígenas lá no Brasil, mas eles são tão bonzinhos. Olha, eles são maravilhosos. Eles trabalham pra gente sem pedir nada, sabe? Esse ouro todo que está chegando aqui é eles que estão tirando. Tudo que está tirando essas riquezas daqui são eles tirando pra gente por conta própria, para nos ajudar. Então, como a gente falou, contexto histórico, replico na visão do autor sobre aquele período, aquele momento. E aí eu começo a vender essa indígena submissa. Essa indígena que simplesmente ela diz amém para tudo, né? E ela se opõe lá ao grande líder que era apaixonado por ela, né? Para poder ficar com o europeu.
né, para poder vender essa visão de romantismo, né, até porque a visão do romantismo no Brasil é indígena, né, o amor, aquele ideal de querer alcançar. Eu tenho um indígena ali para poder trabalhar com essa temática, entendeu? Então foi isso mais ou menos que aconteceu. É que quando você falou que eu tinha uma desavença, eu lembrei de uma outra professora. Isso já na pedagogia, porque a professora entra na sala, não esqueço o nome dela, Vera Neri. Não esqueço. Porque era uma disciplina que ela tinha que dar, que ela tinha que explicar para a gente a diferença entre alfabetização e letramento. A mulher passou 3 aulas tentando explicar o que era alfabetização e letramento e nós não conseguimos aprender. Ela dava termos técnicos, ela trazia autores e não foi brincadeira, não foi deboche da turma, porque não foi só de mim, foi da turma. O entendimento, a gente não conseguia entender aquilo. Poxa, professora, desculpa, a gente não está entendendo. Vocês estão brincando com a minha cara. Vocês estão pensando o quê? E que não sei o quê. E começou a falar um monte. E a gente tentando explicar que não tínhamos entendido. Conclusão, a gente teve que chamar na faculdade que chama de núcleo psicopedagógico da faculdade. Explicar a situação. E ela veio intermediar esse problema que estava entre os alunos e o professor. A professora não aceitou. Só que era um período que eu podia tirar disciplina e colocar disciplinas. Era um período que na faculdade nos permite isso. Então o que eu fiz? Falei, olha, não vou discutir porque eu não gosto de discutir com o professor. Não gosto. Eu não entendi, ponto. Vou pegar outra professora, educação infantil. Era Fundamentos da Educação Infantil. Era uma senhorinha. Pensa numa senhorinha rígida, maravilhosa, tia Judite, a gente chama até hoje ela de tia Judite. Fomos para a turma dela, eu e minha amiga, levantei o dedo, professora, não tem nada a ver com a sua disciplina, mas a senhora pode me tirar uma dúvida? Posso, meu filho. Qual é a diferença de letramento e alfabetização? Isso é fácil, meu filho, vamos lá, letramento, leitura de mundo. Quando o teu aluno olha lá para a figura escrito Casas Bahia, ele sabe que é Casas Bahia, ele não sabe o que é letra C, letra A, letra S, ele não sabe, mas ele entende que aquilo ali é Casas Bahia, isso é letramento. Agora, a alfabetização é o alfabeto em si, é quando você ensina o beabá para a criança. Então, quando ela passa a entender que aquilo é um C, aquilo é um A, aquilo é um S. Só isso? Só. Então, eu quase cheguei na discussão com essa professora por causa disso. A professora, 3 semanas para explicar uma disciplina, algo que era muito simples. E não era só o William, era uma turma com mais de 30 alunos sem saber entender o que era a diferença de um para o outro, porque ela não conseguia passar. Depois, um período depois, eu tive com aula com ela de novo. E aí foi metodologia da matemática em ciências, foi algo mais ou menos assim. E a gente encontrou a professora no meio do caminho e a gente começou a conversar. A professora tinha uma cabeça tão maravilhosa, a professora era tão inteligente que ela estava defendendo a tese. Estava falando da tese lá que ela estava defendendo, que era tão inteligente, que aí a minha amiga e eu entramos na conclusão, né, da ideia de que a professora era boa, mas ela não conseguia passar aquele conhecimento para a gente. Ela entendia muito bem, ela tinha o que ela falava para a gente entendia que ela tinha uma cabeça muito boa, mas ela não conseguia passar, né? Então, foi essa rixa que aconteceu nesse período, sabe? E aí, quando a gente fala de referências, a gente usa referências. Como é que eu vou falar para o meu aluno para saber se ele entende? Né? Eu lembro dessa aula, sabe? Eu falo assim, poxa, eu não quero ser esse professor. De eu chegar, de ter que falar e o aluno não entender. Por isso que eu tento explicar de várias formas possíveis, porque eu não quero que vocês passem o que eu passei, sabe? De eu ficar nessa dúvida e o professor achar que era deboche na minha cara, que a minha turma estava de gozação com a cara dela, sabe? Então, teve essa rixazinha aí, entendeu? Tem alguma situação estranha ou engraçada que aconteceu com o senhor dentro da sala de aula como professor?
Situação engraçada. Pode ser em vida também, quando precisa da sala de aula. Acontecem muitas. Na faculdade aconteciam várias. Eu era, a professora chamava de arroz de festa. Qualquer coisa chamava o William. Tinha qualquer evento, chama o William. Era eu e Luísa. William, Luísa. E aí, Luísa. E aí essa professora, quando assim que eu entro, a Judite, quando eu entro na aula dela, ela tinha se acidentado. O carro bateu nela na porta da faculdade. Vocês acham que ela ficou em casa? Ela tinha cadeira de rodas, porque a universidade disponibilizava cadeira de rodas, e ela dava aula no quarto andar. O cara lá subia ela, e ela era bem gordinha, subia ela com toda a força. Aí ela sentada, dava aula dela, atacava a aula dela. Quando acabava a aula dela, cadê o cara para buscar? Aí a colega, deixa, professora, eu vou te ajudar. A menina não conseguiu tirar ela do lugar. Menina magrinha, tadinha. Aí eu, achando que era o maioral, né? Luísa, segura a minha pasta, vou ajudar a professora. A Luísa, nossa, para empurrar, para tirar ela do lugar foi um custo. Mas até então era reto. Ótimo. Quando cheguei na rampa, quarto andar, não foi, porque eu travei aqui, segurei aqui e fui. A mão assim, ó. Ela quieta, de forma alguma. Ah, meu filho, que maravilha, você aqui, você aqui. Ah, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A minha amiga se segurando atrás para não rir. E eu assim, ó. Tá bom, professor, tá tranquilo. Tá tudo bem, meu filho? Tá, professora, tá tudo tranquilo. E quando eu desci na última rampa, que eu pensei que eu já ia parar ela ali, me deixa ali na porta da sala dos professores. Deixa, o professor empurra. Gente, quando eu entreguei a professora pra porta do negócio, a mão toda marcada com o ferro do negócio da cadeira de roda. E eu assim, Luísa, olha as minhas mãos. E a Luísa... Olha, ela vai, macho! Não quer baixa nos meus peitos, desce que eu vou descer com ela aí, ó! Foi uma situação hilária. Professora de língua portuguesa querendo prender a gente 10 horas da noite. Ela chega, a aula dela era de 7 às 10. Ela, de 7 às 9, ela ficou falando das revistas voltadas para a língua portuguesa. Nova Escola, tinha uma outra lá que era sociolinguística, e aí como se tinha que se dar aula para ensino médio. De 9 às 10 ela cismou com uma redação. Só que aí eu já estava desde as 5 da manhã acordado, saí do serviço, fui direto para a faculdade. Minha amiga trabalhando o dia inteiro, também direto para a faculdade. Não tinha cabeça para escrever uma redação de 9 às 10 horas da noite. E agora o que a gente faz? Vamos escrever o que ela está pedindo, não sei como, mas a gente vai escrever. E aí a gente está escrevendo. Só que a gente pensou que ela só ia entregar aí, embora. Não, ela simplesmente na hora, uma colega já estava saindo, aí ela... Aí a garota voltava... Tem 5 gatinhos miando aqui. Minha amiga. E ela tá corrigindo da hora. Eu falei, meu Deus do céu. Toda vez que alguém voltava, tem 10 gatinhos miando aqui. Luísa, o que eu faço? Eu escreve aí, o que ela pediu. Aí a gente escreveu. E agora, me dá tua redação aqui. Aí eu botei a redação dela na minha frente e botei a minha por trás. Vai, amiga, quando for você vai direto para a porta e eu vou entregar. Aí beleza, a gente pegou e ela já estava assim para nós dois. Porque nós éramos o arroz de festa, tudo era o William e Luísa, né? Então ela já estava doida para carcar os dois. Quando ela pensou que ela olhou para Luísa já abrindo a porta, eu já entregando aqui. Quando ela pensou que ia pegar a minha, era a redação da Luísa, não era a redação do William. Quando ela foi pegar para virar a redação, para ver a redação do William, o William já tinha corrido. E nisso os colegas, corre! A mulher, eu vou pegar esses dois na próxima aula. Mas tadinha, ela idosa, ela não lembrou de pegar eles na próxima aula. Foi. Mas desse jeito. Tinha muitas outras peripécias. Na faculdade, gente, juntava a Luiz e eu, era uma coisa atrás da outra. Eu brincando. Apocalíptico. Era mais ou menos assim, mas a gente fazia tudo, sabe? A gente dividia bem os trabalhos. Quando nós dois trabalhávamos, então, tem 7 trabalhos de professor para entregar esse período.
Então, ó, você faz 4, eu faço 3, depois inverte. Então, a gente se dava muito bem e a gente fazia tudo o que era solicitado. Mas os professores caíam na nossa graça, não sei porquê, mas caíam na nossa graça, até porque a gente tentava tornar aquilo o mais leve possível, porque a gente já vinha cansado do dia inteiro, e aí tem que escutar um professor falando baixo, explicando aquilo ali, dava um nervoso, dava um sono, e aí não gosto de dormir em aula. E por quê? Porque como eu trabalhava muito, eu só tinha o horário da faculdade para estudar. Eu não podia estudar em casa. Não tinha como, eu trabalhava muito. A gente queria falar um pouco também sobre uma situação atual que aconteceu muito recente. Então, pedi, porque nas provas de literatura tem que ter o quê? Um livro, né? Algo sobre o período estudado, né? E aí eu pedi, foi o quê? O cortiço? Não, foi a senhora. Senhora. Pedi que o segundo ano estudasse, lesse o livro Senhora, né, porque eu colocaria algumas questões na prova sobre o livro. E aí, beleza. Chegou no dia, entreguei a prova. Aí teve um certo aluno que fez. O senhor vai corrigir agora? Não vou corrigir agora, eu vou corrigir depois. Então tá bom. Aí depois, na outra aula, o senhor corrigiu a prova? Falei, não, mas por que você está tão desesperado? Então, se eu contar uma coisa para o senhor vai tirar ponto? Falei, depende. Já sabem que Ainda não Quem poderia corrigi. ser? Então vou esperar o senhor corrigir. Eu, tá bom. Aí, quando chegou, falei, corrigi. Agora eu posso contar para o senhor. Não li o livro não, fui ver o resumo. Peguei o resumo, li tudo ali rapidinho e aí pronto. Por isso que eu fiz a prova. Bacana. Não, mas não foi meu resumo que eu usei, não. Foi não, né? Tu pegou coisa da internet. Não, nem isso. É porque a história... Você, Matheus. Ainda teve a questão que você... Não, porque como os livros são parecidos, eu peguei o livro tal, que tem uma referência tal, Que parece... É uma história muito parecida. que parece muito. Na verdade, é uma light novel que virou um anime. Foi. Na verdade, e é muito parecida a história. Não sei se o autor se inspirou e tal. Eu falei, eu ouvi um amigo nosso falando sobre o livro e falei, parece muito. Falei, daqui eu vou. Foi. Eu mexi um pouquinho ali e aqui e resumiu E foi bem. E foi bem. E sobre o livro Cortiço, não tem a prova que você passou para a turma inteira ler esse livro? Um dia antes da prova e no mesmo dia enviaram um resumão do TikTok do grupo Em forma de fofoca. em forma de fofoca. Essa era a versão do vídeo. Uns 30 minutos antes da prova, tava a turma toda no celular escutando o resumo. E eu acho que a maioria foi bem por causa desse vídeo. Então não leram, mas pelo menos conhecem a história, né? Atingir indiretamente o objetivo de vocês pelo menos saberem do que se trata. Mas depois olhou a senhora, eu fiquei com coisa na consciência e é bom. Ficou com peso da consciência. A tia da Aurélia toda para ser ouvida. Não, a história é boa. Então, essa é a história. Entendeu? Então, gente, pelo menos o objetivo principal de vocês conhecerem o livro é bom. Porque quando vir o vestibular, não sei se vai cair, mas se vir, vocês vão lembrar e ainda vão rir na hora da prova. Porque você, caraca, a gente fez isso naquela prova de literatura sobre isso, então eu lembro de quem era que fez o que vai fazer. E aí, mais uma vez, essa questão de voltar no passado. O meu ensino médio, eu não tive essa questão da obrigação da leitura desse livro, sabe? Até porque era escola pública, estava no período de greve, e aí os professores faziam o que podiam. Então, eu falei, aquilo que eu volto a falar, eu faço para os meus alunos, não quero que vocês passem por aquilo que eu passei. E aí de vocês estarem, sei lá, vendo qual o programa do The Wall, do Luciano Huck, vim lá, quem é a personagem principal de Senhora, vocês vão falar, quem é a Senhora? Esse final de semana teve o Nelson Rodrigues, né? Qual foi a primeira peça dele? Eu falei, meu Deus, eu sei, mas não sei. Eu fiquei, ai, que dúvida. Foi o Beijo no Asfalto? Não. Não, era Senhora, não lembro, era a alternativa A. O menino acertou, assim. Mas eu fiquei na dúvida, falei, gente, a única hipótese que poderia ser seria a letra A, por dedução. Mas se você não conhecesse nada, não teria como você chutar nada. Exatamente. E qualquer ajuda que ele usasse, você poderia impedir dele chegar lá no 1 milhão, lá no valor mais alto, né? E ele errou uma resposta bem simplória. Mas que isso é vida que sai.
Então, esse foi o nosso programa de hoje com o nosso querido professor William. Você teria uma frase motivacional ou uma frase que te inspira ou alguma coisa para passar para nossa audiência? Uma frase? Cara... Ou pode ser um conselho também. Prefiro conselho, porque eu não trabalho com frase, porque as frases, para mim, cada uma tem um período, um porquê e para onde. E aí, às vezes, uma frase pega agora, mas não pega depois. Mas um conselho, sim, é estudar. Gente, eu aprendi com um professor que a gente estuda para a vida, parafraseando também a Angélica, que já tinha falado isso lá no primeiro podcast para vocês, que a gente não estuda para passar, a gente estuda para a vida. E assim, e ele falava assim, ó, professor é a única profissão em que é pago para estudar. Porque para eu chegar na sala de aula e para ensinar a vocês, eu tenho que estudar. Não pensem vocês que é só o meu conhecimento acadêmico aprendido lá na faculdade, que eu vou chegar aqui e não vou estudar. Eu vou estudar. Mas, para vocês, gente, o estudo liberta. O estudo, ele faz vocês transcender. Ele ajuda vocês a raciocinar. Ele ajuda vocês a dizer não, a dizer sim. Por que eu devo dizer não? Por que eu devo dizer sim? Sabe? Então... por mais que vocês hoje achem assim, por que eu tenho que aprender esse mundaréu de conteúdo? Ele vai te servir em algum momento na vida, nem que seja por um instante, mas ele vai servir para você na vida, sabe? Estude coisas daquilo que você tem interesse e estude também coisas daquilo que você não pense, por que eu vou ver isso? Estude. A gente precisa aprender a ser curiosos, sabe? A gente tem que ser curiosos. Porque a gente vive em sociedade e infelizmente a sociedade ela tem o seu lado bom, mas ela também tem aquele lado de que ela tem seus objetivos, eles têm um porquê com vocês, e aí eu acho que vocês precisam também se posicionar, e aí para isso o estudo é que liberta, sabe? O livro na mão, ele é uma poderosa arma. Ele incomoda, ele como posso dizer, ver você estudando incomoda, sabe? E aí é o que eu costumo falar para os meus pequenos, já devo ter falado isso para vocês, a vida nos condiciona a não querer estudar, porque vocês escutam desde pequeno que vocês vão para a escola para comer merenda. Vai para a escola para comer merenda. Por que não? Vai para a escola, vai estudar para aprender. Vai estudar, vai para a escola para você poder ser aquilo que você quiser, né? E é isso. Quando você estuda, você pode ser o que você quiser. Vocês podem escolher o que vocês quiserem ser na vida de vocês. É muito ruim quando você não tem opção. Eu vou ser isso porque eu não estudei. Agora, quando você faz lá o seu vestibular e você pode escolher para qual faculdade você quer ir, gente, é maravilhoso. Não quero fazer faculdade, mas com tudo que você estudou, você dali vai empreender, você vai para um técnico, você vai progredir, você tem uma escolha. Então, estude, porque só quem vai poder fazer isso por vocês é o estudo. Não é pai, não é mãe, não é professor. Aqui nós somos auxiliares. A gente costuma dizer que nós somos os mediadores do conhecimento. A gente tem um conhecimento aí já existente, a gente traz para vocês, mas é um conhecimento que vocês podem buscar. Está lá. A internet está aí para isso. Não é só TikTok. Ela está aí para isso. Para você também se aprofundar. Mas o nosso caminho aqui é orientar vocês, né? Trazer para vocês esse viés, de trazer essa questão de que vocês precisam escolher o que vocês quiserem, mas que vocês tenham essa opção e não obrigação. Então é isso. Bom? A gente vai ficando por aqui, mais um Criativo Cast. É isso, né? Então, muito obrigado pela produção, né? Hoje, mais estamos aqui ainda. Muito obrigado por esse tempo com a gente. Valeu, tchau. Muito obrigado, gente.